Olá, minhas fênix, tudo bem com vocês? Hoje mais um episódio e hoje eu vou estar me apresentando para vocês, né? Eu senti muita falta disso, muitas pessoas me pediram, falaram, faz um vídeo de apresentação e conta um pouco sobre você e como surgiu essa ideia do podcast Fênix, né? Então aqui estou eu, vou fazer perguntas de mim para mim mesma. E é isso aí. Bom, eu quero falar como que era a minha infância, né? Foi simples, né, gente, mas com muito amor. Eu não tinha luxo, mas tinha o necessário. Minha mãe sempre fez de tudo para comprar os melhores materiais escolares. A professora dava a lista, né? E ela ia para a papelaria e pedia para a gente escolher o que a gente quisesse, eu e minha irmã. Isso porque ela já fala, né, isso pra gente hoje, porque ela não teve a mochila dela antigamente, lá na Bahia era a sacola de mercado que eles usavam lá, ela e os irmãos dela, então tive esse luxo, se eu posso dizer que isso é um luxo, né? Eu escolhia minhas mochilas, a mochila que eu queria, de rodinha, era sem rodinha, estojo, sempre, nós não víamos o preço, a gente comprava o que a gente queria mesmo. Na perfumaria também era a mesma coisa. Minha mãe sempre priorizou tudo que a gente queria. Eu tinha o meu quarto, a minha irmã tinha o dela, a gente organizava ele de acordo com o que a gente queria, com tapete, com mesinha, tudo assim, conforme o financeiro dela permitia, ela nos proporcionava, né? E sobre a vida, o relacionamento, né, dos meus pais, eu não tive, assim, eu não peguei como referência para mim, para ter um relacionamento baseado no deles. Por quê? Eu cresci vendo muitas brigas, discussões, ciúmes, e eu sempre falava, meu, não quero isso para minha vida, eu não aceito isso. E depois, agora de adulta, né, eu perguntei para minha mãe, mãe, por que você aceitava tanta humilhação, tudo que meu pai fazia, nada de traição. Pelo menos até hoje eu nunca soube, nem minha mãe. Mas meu pai, ele era muito ciumento, muito possessivo, era uma relação muito abusiva, sabe, com muita violência. Então, eu sempre tive isso comigo. Eu nunca vou permitir que o homem grite comigo. E cresci prometendo para mim mesma, né? Que nunca iria permitir que uma situação dessa me afetasse nos meus relacionamentos. E aqui outra pergunta que eu separei. O que aconteceu quando você começou a viver seus primeiros relacionamentos? Aqui eu estou entrando numa parte onde eu estava passando por uma transição, né? De adolescente para adulta. Eu estava ali na faixa de 14 anos e eu era muito nova, estava descobrindo o amor, descobrindo a vida, descobrindo tudo ainda, né? Tava tudo muito novo. 14 anos, você tá cheia de vida, cheia de energia, né? Tudo é muito legal. Saí com minhas amigas, foi muito divertido. É tudo muito bom, né, gente? Eu carrego essa energia boa, maravilhosa dos meus 14 anos. Mas o que aconteceu? Eu me apaixonei. Eu me apaixonei e foi um período assim muito intenso, de muita entrega. Aos 14 anos. Com 16 anos, eu engravidei. E aí começa, né, uma grande parte da minha vida, assim, que não foi agradável pela situação em que eu estava, né, em que eu me encontrei. Eu tinha uma relação muito boa, muito saudável, maravilhosa com o pai das minhas filhas, até eu engravidar. Quando eu engravidei, tudo mudou.
tudo, a pessoa que eu conheci não era mais a mesma, era outra pessoa transformada, e aí veio os problemas. E eu sempre pensei, bom, não é isso que eu quero para minha vida, não é essa pessoa que eu quero ter para sempre ao meu lado, porque a menina, ela cresce pensando nas princesas da Disney, né? Ser bem tratada, bem cuidado, o príncipe vai me salvar, vai me levar para o mundo encantado. Eu mesmo cresci assistindo Branca de Neve, né? Então, só que essa realidade foi bem diferente para mim. E quando eu me vi com 16 anos grávida e vendo as minhas amigas, né? Elas estavam terminando o ensino médio e planejando o que elas fariam depois da escola, qual a faculdade, o que elas estavam planejando para o futuro. E eu descobri que estava grávida e estava me preparando para ser mãe. Entender isso foi muito difícil para mim, muito chocante. E no tempo eu não entendia, mas eu estava ali, hoje eu sei, eu estava passando por um período muito forte na depressão. Enquanto as minhas amigas estavam terminando o ensino médio, eu estava aprendendo a lidar com a maternidade, que é um período muito bom para a mulher, me fez muito bem, mas foi um período difícil. A maternidade, gestar uma criança é muito difícil. E hoje eu tenho a oportunidade de falar para meninas de 14, 16 anos, quando eu conheço, eu tenho ali uma abertura para falar com elas, eu falo sobre a prevenção, como se prevenir, né? E onde os meninos não podem tocar, né? E eu uso até algo muito simples, que eu falo, nossa, você sabe a história Você sabe como surge a pérola? Ela vive dentro de uma coxinha, ela sofre ali, só que ela fica lá. E todo mundo quer pegar aquela concha, aquela pérola que está dentro da concha. Só que ela tem que se manter ali protegida, reservada, para as pessoas não pegar. E mesmo assim ainda tem pessoas que pegam, né? É assim como surge pessoas na nossa vida querendo pegar a nossa preciosidade. Eu explico isso para elas da melhor forma, para que elas entendam que as pessoas às vezes entram na nossa vida apenas para arrancar pedaço nosso. Então, que nós venhamos ter essa consciência de que pessoas não passam apenas na nossa vida para deixar flores e maravilhas, para nos levar para o encantamento como os das princesas. Não, tem pessoas que entram na nossa vida para arrancar pedaços nossos. E por quê? Não sabemos, mas são pessoas ruins que fazem isso, né? E que tem muito na Terra. Bom, eu não tive aquele último dia de aula que a gente se abraça, pega o contato. Olha, nós não temos, eu não tive isso. E foi muito triste para mim não poder me despedir das minhas amigas, não escrever nas blusas dela, nem elas nas minhas. E eu que não quis também esse contato, porque eu estava muito mal. Todo mundo, todas as meninas da escola, quando eu chegava lá, queria ficar tocando na minha barriga, pedia para ver assim, a minha barriga, para elas também era muito assim, novo. Na minha escola eu não vi assim, no meu tempo, assim, quando eu estudava, não vi menina da minha idade gestando. Hoje já tem, hoje a gente já encontra, né? Mas no meu tempo não tinha, eu fui a primeira, então eu tava assim, assustada. Os meninos eram muito gentil assim comigo, eles pegavam cadeira, onde você quer sentar, você precisa de ajuda para alguma coisa, mas para mim era muito difícil, eu sentia muita vergonha, eu não queria estar ali, eu queria ficar na minha casa, e eu passei assim a gestação na minha casa, ali aos cuidados da minha mãe, e foi assim, foi tenso. Hoje, olhando para trás, eu consigo reconhecer que estava em um período, né, depressivo muito forte. Naquela época eu não tinha esse entendimento. E ali eu percebi
que eu precisava mudar. Precisava mudar. E o que mudou dentro de mim quando eu vi a minha filha nascer? Bom, eu tinha o sentimento de que seria minha boneca, minha princesa. Ela será muito amada, será muito bem acolhida na minha família. Quando a minha mãe, minha tia, descobriu que eu estava grávida, muito pelo contrário das pessoas que imaginavam que minha mãe iria ficar contra mim e tal, não. E eu também tinha isso na minha mente. Minha mãe ia brigar muito comigo, mas foi o contrário. Minha mãe super me acolheu, me apoiou. Eu já estava também namorando há 2 anos, né? Então, ela queria que eu tivesse o noivado, o casamento, mas não foi possível. E eu consegui fazer o melhor na minha vida, na minha filha, ali com a medida do possível do que eu tinha naquele momento. E quando a minha filha nasceu, foi esse sentimento que eu tinha, assim, da minha pequenininha, minha bonequinha. E eu beijava muito ela era muito cheirosa. A minha tia, minha mãe, assim, quando soube que eu estava grávida, elas foram no shopping, compraram muitas coisas. Antes de saber o sexo do bebê, elas já fizeram, assim, uma compra gigante com coisas rosa. E até hoje, nós temos a primeira manta da minha filha. Depois eu posso fazer um vídeo mostrando para vocês. Eu tenho um casaquinho dela, eu tenho manta e tenho cobertor e guardo com muito carinho, com muito cuidado. Ela dorme com a cobertinha dela até hoje, coberta muito boa da Disney, manta maravilhosa que minha tia deu para ela, minha mãe, sapatinho, e ela foi muito bem cuidada, né, gente? Amor, carinho não faltaram para minhas filhas, não falta para minhas filhas. Elas são muito bem amadas. Minha família é maravilhosa, não tenho nada que reclamar, nada que questionar. Todos são maravilhosos da minha família. Deus me abençoou muito com a família que eu tenho. Eu não sinto falta de nada, porque Ele supre a nossa necessidade, supre o que a gente precisa. O meu avô, e minha avó, eles têm 11 filhos, e para mim é um exemplo de homem. Ele não deixou faltar nada, todos muito bem educados, criados, casados. Eles vivem muito bem, graças a Deus e a criação dos meus avós. E assim, nenhum é perdido na vida. Muito pelo contrário, são trabalhadores e são homens de exemplo mesmo. Homens e mulheres de exemplo. São um grande exemplo para mim. E quando eu vi a minha filha, Raquel, eu vi a necessidade ali que eu precisava ter uma reviravolta na minha vida. Eu precisava encontrar uma força, eu precisava me levantar, eu precisava trabalhar e construir a minha vida. Só que eu era muito nova para tudo isso, para tudo que estava acontecendo. Eu dependia ainda da minha mãe, do meu pai. Então, a minha filha nasceu e uma nova versão de mim nasceu junto. É importante mostrar que a minha mãe, ela me deu todo o apoio que eu precisava. Eu preciso ressaltar isso aqui. Eu fiz aqui um resuminho, né, da minha história para eu não esquecer de nada nem de ninguém. E assim, minha mãe, ela sempre esteve ao meu lado para me ajudar com minha filha, e eu também fazendo o possível para também estar ali junto com ela, né, no nosso dia a dia. Eu trabalhava com minha mãe numa oficina de costura que ela tinha, e minha mãe me apoiava, colocava minha filha na perua. Quando eu comecei a trabalhar fora também, aos 19 anos, eu consegui o meu primeiro emprego com carteira registrada. Foi um período muito bom na minha vida, conheci pessoas maravilhosas e tive uma grande experiência de trabalho. Só que eu não aceitava mais muitas coisas, porque eu passei por outros relacionamentos, né? Só que eu sabia desde criança o que eu não queria viver, o que eu não queria para mim. E eu sabia, só que eu não sabia literalmente como ver os sinais, como perceber, né? Que hoje estão claros para mim. E eu quero que você, mulher, entenda e perceba as red flares, né? Os alertas, os sinais vermelhos
para você sair da relação, antes que seja tarde demais. Eu não aceito gritos, eu não aceito que a pessoa fale mais alto que eu não aceito que me tranque em casa, que me deixe presa. Tudo isso que eu falar aqui, gente, foram coisas que eu passei em relacionamentos. Não vou falar qual, mas o que eu falar aqui é o que eu já vivi, tá? E que eu não aceito viver, não aceitaria nunca, tá? E eu sei que tem mulheres que não têm o apoio que eu encontro, o apoio que eu tenho, que é da minha mãe, que é da minha irmã, que é das minhas tias. Elas sempre estão prontas ali para me socorrer, para o que eu precisar. Elas são, assim, 10, assim, comigo. E eu falo para você que sofre violência doméstica, a primeira coisa que você precisa para sair dessa relação abusiva é ter um lugar para você ficar, um lugar seguro, onde o agressor não saiba que você está lá. Só assim ele não vai te encontrar. E você não pode ter contato com ele. Você precisa estar seguro com a sua família, sentir segura, protegida e fazer a denúncia. Tá. Não aceito determinadas formas de tratamento, né? Mas eu ainda precisava descobrir o que eu queria de verdade para mim. Eu terminava um relacionamento e começava outro, e parecia que eu estava começando do zero, tudo de novo. Eu não queria mais escolher entre ficar em um relacionamento que me fazia mal ou ficar sozinha. Eu queria aprender a escolher a mim mesma. Não sei se você já pensou isso. Eu não quero mais ficar nessa vida de ou um relacionamento ou estar sozinha e me sentir mal por estar sozinha. Eu queria aprender a ser boa comigo mesma, sentir prazer em ficar sozinha. Eu queria me sentir bem comigo mesma. Só que eu não sabia como, eu não sabia o que fazer. Bom, até que teve um dia, eu estava ali entrando num divórcio de um outro relacionamento e eu estava muito mal. Porque quando a gente casa, nós achamos que será para sempre, né? Nossa, fui muito feliz no meu namoro, no meu noivado. Foi tudo muito encantador, tudo muito mágico para mim. Eu estava ali muito feliz e achei que era para sempre. Até que um dia aconteceu determinadas coisas que eu acho que não, mulher nenhuma merece passar por isso. E veio ao fim, chegou ao fim esse relacionamento. Não resolveu conversas, não foi traição, não teve agressão física, né? Mas vocês sabem que existe a psicológica também, né? Agressão verbal. Então, a gente não pode diminuir a gravidade, né? A mulher, as pessoas têm que ser tratadas com carinho, com respeito, aonde quer que seja. E em casa ainda, com a sua família, você tem que ter muito amor, muita cautela na hora de conversar. E antes do meu casamento, eu conversei com essa pessoa e eu pedi para quando tivesse alguma coisa que a gente fosse entrar ali numa discussão sobre algum determinado assunto, para a gente sentar e conversar ou até sair. Eu não gostaria de discutir na frente das minhas filhas. Só que isso, no momento do namoro ali, foi atendido, não, com certeza, não, tá. Mas no casamento não foi assim que aconteceu. E eu queria sentar e conversar sobre determinadas coisas e não era assim que acontecia. Era muitos gritos e então eu entendi que minha mãe e meu pai não gritam comigo, por que que eu vou aceitar um homem, um marmanjo, tá gritando comigo, levantar a voz para mim? E não precisava disso, né? Então, eu falei, não, não dá para mim. Eu cheguei, conversei com minha mãe, conversei com minha irmã e falei o que estava acontecendo e voltei para casa da minha mãe. Não era o que eu queria, mas infelizmente aconteceu. Voltei para casa da minha mãe e estava chegando as minhas férias, então eu marquei uma viagem pra gente porque eu precisava distrair minha mente.
E nessa viagem foi assim, gente, maravilhoso. Foi um momento onde eu consegui recarregar as minhas energias, minhas forças, e teve o tempo, né, que eu precisei parar e refletir sobre tudo que estava acontecendo. E aí eu estava no sofá assistindo vídeos ali, passando, rolando a telinha e pensando, né, até quando isso na minha vida? Até quando eu vou estar saindo de um relacionamento, entrando em outro, achando que vai ser tudo diferente, achando que encontrei o amor da minha vida e vou me frustrar? Até quando isso? Até quando eu vou ficar entrando e saindo em relacionamentos, começando tudo do zero? Até quando vou terminar uma história e ter que começar outra do zero? Até quando eu vou viver pensando no outro e esquecer de mim? Era esse meus pensamentos. Então eu percebi que o que estava faltando em mim não era outra pessoa, era um objetivo, era eu mesmo me encontrar. E foi justamente nesse dia, nessa reflexão, que tudo mudou, que eu renasci. Eu renasci, gente, foi várias vezes, vários momentos difíceis na minha vida, quando minha filha nasceu, depois no divórcio, e isso eu fui encontrando novas versões da mulher que eu estava me tornando. E eu acredito que ainda vai ter novas versões, porque nós estamos evoluindo a cada dia, e a vida exige isso de nós, né? E assistindo o vídeo ali, nessa reflexão que eu estava, foi justamente o momento que apareceu um comercial para mim da faculdade. E pode parecer uma coisa pequena, mas para mim não foi. Eu comecei a procurar uma profissão a qual eu me identificava naquele momento. O que eu queria fazer, o que eu gosto de fazer. E na minha família sempre tive assim muito forte, nós temos isso de ajudar pessoas. E aí eu queria isso, né? Uma profissão que eu goste, que eu ama, que eu sinta prazer, que não seja um peso eu ir trabalhar e também onde eu possa estar ajudando as pessoas. Então, foi aí que eu me encontrei. Foi quando eu descobri a psicologia. Só que foi tudo muito novo para mim, né? A minha irmã, já formada, ela sempre falava: André, você precisa estudar, você precisa fazer uma faculdade, você precisa ver o que você gosta para você fazer, começar essa nova caminhada, essa nova jornada. Só que para mim, naquele momento, não era aquilo que eu queria. Até que eu tive esse momento de reflexão, de parar, me posicionar e falar: é agora. Psicologia, o curso de psicologia dura em média 5 anos. Então, em 5 anos, muita coisa pode mudar, muita coisa pode acontecer, e aconteceram. Nada é fácil na vida, e a gente tem que ter essa convicção, tem que ter o foco e a disciplina para conseguir concluir. Eu achei que escolhendo a faculdade, na verdade, eu estava escolhendo uma nova vida. Ali estava iniciando uma nova fase ali da Andréia. E isso foi muito bom, isso me encheu o coração, me fazia brilhar os meus olhos, até hoje. Eu amo tudo da psicologia, qualquer coisa, qualquer livro, qualquer que seja um Reels, eu assistindo, falando sobre psicologia, sobre emoções, sobre comportamento humano, eu amo. E ainda mais sabendo que eu posso ajudar mulheres, crianças a amenizar as dores que as pessoas estão passando, estão enfrentando, ou até evitar que elas passem por essa dor. Para mim isso é muito rico, isso é muito bom. E fez todo sentido para mim. Eu entrei na psicologia de cabeça, eu coloquei toda a minha energia nesse curso, e está sendo, né, 5 anos de muito aprendizado. Eu ainda não concluí a graduação. Não foi simplesmente aprender sobre teorias, comportamento, desenvolvimento humano. Eu comecei a olhar para mim também. Em cada grupo ali que fazia uma apresentação sobre gravidez na adolescência, falou muito comigo, eu chorei ali na aula, porque eu senti na pele a dificuldade. O quão difícil você ver o seu corpo estar mudando brutamente. É difícil, gente, para uma mulher, imagina para uma menina tão nova de 16 anos. Então é uma fase muito delicada.
Quanto mais eu estudava o ser humano, mais eu percebia que cada pessoa carrega uma história que a gente não conhece. E isso é muito lindo. É por isso que cada dia mais eu me apaixono por essa área, pela psicologia. Porque você vê pessoas e você não consegue ver a história de vida dela, a história que ela carrega. E todas as pessoas têm uma história de vida. E a história de vida dessa pessoa pode transformar algum processo que outra pessoa esteja passando. Então, eu me apego muito a isso. A história a psicologia não me ensinou apenas a entender outras pessoas. Ela me ensinou a olhar minha própria história com outros olhos. E por isso que eu me considero uma fênix. Em vários momentos eu percebi que eu precisei renascer, me refazer, reconstruir das minhas cinzas. Ai, é muito forte para mim, porque hoje eu me vejo ajudando mulheres, conversando com adolescentes sobre tudo que eu já passei e tá podendo ajudar as pessoas com a minha história. Isso significa muito para mim. E todos os dias eu converso com Deus e eu falo para Ele: Senhor, me direciona para as pessoas certas, que eu seja canal de bênção na vida das pessoas. Quando eu for falar algo, que eu seja direcionada pelo Teu Espírito Santo. Não quero falar da boca para fora. Eu quero falar e ajudar as pessoas. Porque a Fênix representa exatamente aquilo que eu acredito. Eu já falei anteriormente sobre a lenda da ave fênix. Eu vou falar mais uma vez. A lenda diz que a fênix é uma ave que vivia em média 500 anos. E quando ela percebia que a vida dela estava chegando ao fim, que ela precisava renascer, ela prepara ali um ambiente que é a árvore a qual ela considera sagrada. Sobe para o topo daquela árvore com ervas aromáticas. Ela se prepara para o momento de transformação, e é o que todo ser humano precisa, do seu momento de reflexão, do momento de falar: não, eu preciso parar aqui e recomeçar. Então, por isso o podcast Fênix. Você pode passar pelo fogo, você pode passar pela dor, pode passar por um momento em que parece que tudo acabou, mas não precisa, não será o seu fim. Pode ser o começo de uma nova versão de você. E eu estou aqui para falar isso. Os momentos difíceis da sua vida é um momento de recomeço. Então não desista. Tenha o seu tempo de parar, respirar e refletir para você encontrar um novo começo. Eu não acredito que os momentos difíceis existem apenas para nos destruir. Muito pelo contrário. Eles vêm para nos obrigar a enxergar aquilo que nós não estamos enxergando em tempos tranquilos. Eu criei o podcast Fênix porque sei que muitas pessoas estão assistindo e que estão vivendo exatamente aquilo que um dos nossos convidados já viveu. Como anteriormente eu trouxe no primeiro episódio a minha mãe, porque eu acho assim, a história de vida dela sensacional. E vou trazer outras pessoas também. Essa é um pouquinho da minha história. Conforme for dos episódios, eu vou liberando um pouquinho mais, vocês vão conhecer muito mais de mim. Talvez alguém esteja passando por uma separação, está vivendo algum relacionamento difícil, talvez tenha perdido a esperança de viver. Talvez alguém esteja olhando para a própria vida e pensando: eu não sei mais quem eu sou. Eu quero que essas histórias sejam uma ponte. Eu quero que alguém ouça uma história aqui e pense: se essa pessoa conseguiu atravessar, eu também vou conseguir. E você vai conseguir. Você vai conseguir. Você é muito mais forte do que qualquer dor que você sinta. Se você está vivendo um momento difícil, talvez você esteja olhando para as cinzas e achando que acabou. Mas ainda não é o fim. Tem um novo começo, um renascimento para você. Eu sou a prova viva disso. E fui uma menina que cresceu vendo coisas que não queria viver. Fui uma adolescente que engravidou aos 16 anos.
Fui uma mãe jovem que precisou amadurecer muito cedo. Passei por relacionamentos que me fizeram questionar muitas coisas, até mesmo quem eu era. E um dia eu percebi que eu precisava procurar resposta que eu não precisava procurar resposta nos outros, que eu precisava encontrar a mim mesma. Eu me escolhi. E quando eu me escolhi, eu percebi que eu renasci. E você também pode renascer da sua dor. E esse é o podcast Fênix. Um pouquinho da minha história para vocês, saber quem eu sou. Vou estar trazendo mais. Aqui você vai encontrar histórias reais, história de dor, de superação, recomeços, perdas, conquistas e transformação. Porque talvez a história que alguém conta aqui seja exatamente a história que você precisa ouvir. E se você está passando pelo fogo, lembre-se, você vai renascer. Como a Fênix. É uma lenda, mas nós nos vemos nesse lugar, podemos nos colocar também, porque essa lenda nos traz uma grande força, algo que nós precisamos ter para renascer. Eu cresci prometendo comigo mesmo que vai ser diferente e será diferente. Eu quero pedir aqui para vocês, se vocês gostaram desse podcast, eu peço que vocês sigam e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história, que esteja passando por algum momento difícil, ou para alguma mãezinha jovem que engravidou assim, não está sabendo lidar com a maternidade. Peço que você comente aqui nos comentários se você em algum momento da sua vida percebeu que renasceu das cinzas, coloca aqui, eu me considero uma fênix e um foguinho do lago. Tá bom? Gente, muito obrigada por ter ouvido até aqui. Muito obrigada por ter ficado comigo. E espero que esse podcast venha transformar muitas vidas. É o que eu desejo para vocês, tá bom? Beijo no coração e fiquem com Deus. Até logo.